Glórias a Deus. Nós vamos refletir nesse devocional a respeito da nossa perseverança na fé. A gente nunca desistir jamais. Levantar e prosseguir o nosso alvo. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Né? A gente precisa, meus irmãos, entender que muitas vezes nós temos nossas elaborações de projetos, né? Nós queremos que se concretizem, né? que fluam, mas nem sempre isso acontece de imediato, às vezes demora, e às vezes essa demora faz com que nós venhamos a desistir ou se desanimar, às vezes fica até deprimido. É difícil, né? A gente precisa entender que tem um tempo de Deus também, sabe? A gente precisa perseverar na fé. Hebreus 10, no versículo 38, fala que se nós retrocedermos, nós não vamos agradar o coração de Deus. Deus não gosta, não se alegra em quem retrocede, em quem fica estagnado. Ele quer que a gente prossiga para o nosso alvo em todo o tempo. Nós precisamos entender que às vezes essas dificuldades, essas demoras para que nossos projetos se realizem, é para medir o tamanho da nossa perseverança, da nossa fé, né? A nossa fidelidade com Deus, entender que Ele está na frente cuidando. E é aí que nós devemos seguir em frente. Apesar das dificuldades, dos sentimentos de frustração, mas nós precisamos continuar seguindo em frente, né? E entender que primeiro João 1, aliás, João 1, no versículo 4, e o capítulo 4, versículo 4, ele fala, maior que está em nós do que está no mundo. E nós precisamos entender que esse processo, meu irmão, é algo assim que traz para nós uma esperança maior da gente superar as dificuldades, a gente sabendo que nós temos o Todo-Poderoso morando em nós, habitando em nós. Né? A gente precisa entender que quando as frustrações vierem, a gente colocar a nossa fé na frente, sabe? Entender que tem o tempo de Deus sim, entender que o que Deus o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus, no tempo dele. A gente não deve desistir jamais, ter sempre a esperança de que nós vamos alcançar o nosso alvo. Sabe por quê? Essas frustrações, essas desistências, elas sempre trazem pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles sabotam os nossos projetos, nossos sonhos, sabotam a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Porque começa a botar dúvida quanto ao poder de Deus. A gente jamais pode passar a pensar sobre essas coisas negativas e derrotistas. Tá? A decepção, a frustração, ela sempre leva a gente para o desânimo, para a desistência. Mas a esse desânimo, essas desistências, tem uma consequência terrível para a nossa vida. Sabe por quê? Porque eles enterram nossos sonhos. Sabe? A gente não pode jamais permitir isso. O desânimo, a desistência, eles são apagados pela nossa perseverança, pela nossa fé. A gente entender que tem um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de nós. Sabemos que é difícil sim, a gente seguir em frente depois de uma frustração. Mas a gente precisa entender que o Divino Espírito Santo está em nós, o nosso conselheiro. Né? Lembra que Jesus falou que era necessário que ele fosse para a direita do Pai, para que o outro Consolador viesse e habitasse em nós? Então, é o nosso conselheiro, o nosso Consolador, ele está conosco em todo o tempo, para nos ajudar a dar estratégia para superar qualquer tipo de tribulação, de dificuldade. Né? A gente lembrar de Gálatas 3,14, que diz que ele é o Espírito da promessa, que está em nós, que está em você, que está em mim. A gente precisa, mesmo, como cristão, entender que nós temos um Espírito da promessa que nos dá a visão da vitória, ele nos dá a nova direção, ele nos dá novas estratégias,
só nos ajudar a superar essas dificuldades que vêm, essas decepções, essas frustrações, esses desânimos. É Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá ânimo para a gente continuar, é Ele que nos ampara em todo o tempo. Glórias a Deus pela Tua palavra, Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado e tem falado para nós, para nosso eu, para nossa alma, para a gente não desistir, se levantar e caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.